Isso. Bom, boa tarde, meu nome é Gabriel, eu sou nutricionista de terapia intensiva aqui no HC, eu vou apresentar uma aula de pancreatite aguda. Bom, para a gente situar, né, o pâncreas. O pâncreas é uma glândula retroperitoneal, ela tem uma relação íntima com o estômago, aqui não dá para ver, mas ela fica atrás do estômago, a esquerda dela fica o baço, a direita o duodeno. Ela é irrigada, tem uma irrigação assim, tem vários ramos para irrigá-la, tem artéria esplênica, que emite uns ramos, artéria hepática também, a artéria hepática que emite os ramos pancreático-duodenais superiores, e a artéria mesentérica superior, ela vai emitir os ramos pancreático-duodenais inferiores. De drenagem venosa também pela veia esplênica e pela mesentérica superior. Lembrar que é uma glândula mista, né? Tem uma parte exócrina e uma parte endócrina. A parte exócrina, que a gente vai ter um pouco mais de interesse nessa aula, é a parte que vai secretar as enzimas pancreáticas, tripsina e outras enzimas. E a parte endócrina são as idiotas de Langerhans, que vão secretar principalmente a insulina, que tem essa parte de insulina e glucagon. De relações, outras relações importantes, lembrar que está relacionado com as vias biliares, tem o ducto hepático principal, que ele vai se unir ao ducto colédoco para formar a ampola hepatopancreática e desaguar aqui na segunda porção do duodeno. Isso é bem importante. Bom, relatos de pancreatite, né? A gente tem relatos desde a data de 1842. Na verdade, tem até antes, mas assim, desde 1800 que eu vi. Tem esse homem aqui, era um homem de 41 anos que bebia muito, ele chegou com dor abdominal, ele tinha uma dor abdominal assim, constante, que às vezes era agravada. Esse homem ele acabou falecendo, e na necrópsia viu-se que o pâncreas tinha uma textura assim, né, uma textura estranha, era mais duro, e tinha também os cálculos de cálcio. Provavelmente, talvez, uma pancreatite crônica, alcoólica, que às vezes agudizava. Então, assim, a gente já tem vários relatos disso. Bom, definição. É um processo inflamatório agudo do pâncreas que pode cursar ou não com acometimento de órgãos regionais ou distantes. Peguei essa definição aqui, na verdade, essa definição é mais ou menos a mesma em todos os consensos. Esse aqui foi o Simpósio de Atlanta de 1992. Não é o mais antigo, portanto, eu vou mostrar o mais antigo. Bom, esse aqui é basicamente o roteiro da aula. De epidemiologia. Tem uma incidência de 34 por 100 mil pessoas em um ano. Desses casos, 20% vão desenvolver essa forma moderadamente severa, vamos chamar tudo de severa, ou pancreatite grave, né? Que vai ser a forma que vai ter alguma falência orgânica, seja ela transitória ou persistente. E desses casos mais graves tem uma mortalidade de 20% a 40%, fora algumas algumas morbidades depois. De etiologia. A principal causa é litíase biliar, 45%, e depois abuso de álcool. São as duas principais causas. Tem alguma variação a depender também se é país desenvolvido, subdesenvolvido, às vezes predomina mais abuso de álcool, litíase biliar cai um pouco. Mas enfim. De fisiopatologia. Tem alguns modelos para explicar o que acontece, assim, eu não trouxe todos, porque são vários, mas esse aqui, por exemplo, é um modelo que relaciona com cálcio. Eu achei interessante porque, por exemplo, a pancreatite, a gente vai ver depois pelos critérios de Hanson, que ela dá hipocalcemia. Talvez seja por esse mecanismo aqui, muito provavelmente. Por exemplo, a gente tem o álcool, a colecistoquinina e os ácidos biliares, eles agem no retículo endoplasmático, e eles fazem com que o retículo endoplasmático libere bastante cálcio. Esse cálcio em excesso, ele é tóxico para a membrana mitocondrial, ele altera o potencial de membrana, o que causa uma disfunção da membrana, o que causa uma diminuição do ATP e também leva à necrose. Além disso, o cálcio também está relacionado com a ativação prematura do tripsinogênio,
com a autofagia sem controle da célula e com ativação também de algumas cascatas inflamatórias, como essa cascata do N-alfa-kappa-beta, que também ativa TNF-alfa, enfim. Tem esse modelo também, assim, que fala assim, como mais ou menos uma lesão pancreática local vai causar uma disfunção regional. Tem a injúria das células acinares. Essa injúria vai liberar citocinas inflamatórias, aí essas citocinas elas vão ativar alguns monócitos. Diz que esses monócitos eles também vão ativar o tripsinogênio, e eles também ativam monócitos em lugares distantes, que pulmão, fígado, peritônio, o que talvez explicaria a falência de órgãos que tem, assim, mesmo na fase não relacionada à infecção, né, relacionada mesmo à inflamação mesmo. E também ativa neutrófilos, e ontem mesmo o Rodrigo falou do NET, que são as redes de... São umas redes extracelulares que os neutrófilos eles secretam. E essas redes, esses NETs, eles podem causar obstrução de ductos e ativação também de tripsinogênio, e mais inflamação ainda. Tem esse modelo aqui que é mais simples para entender também, que a gente tem inflamação pancreática, que vai desencadear liberação de mediadores inflamatórios e de mediadores também vasoativos. Vai combinar também com o aumento da produção de trombina, também vai causar injúria vascular, vasoconstrição, microtromboses. Essas microtromboses também elas são responsáveis pela extravasão de fluido para o terceiro espaço. De diagnóstico. Diagnóstico requer aquelas 2 das 3 características que a gente provavelmente já sabe, que é dor abdominal típica, lipase ou amilase sérica 3 vezes o valor de referência e achados típicos em exames de imagem. Bom, isso veio de onde? Assim, eu tentei achar. O primeiro simpósio que eu achei de pancreatite foi esse aqui. Foi na França, na cidade de Marselhas, que, assim, de curiosidade, é a segunda cidade mais populosa da França e, se eu não me engano, a mais antiga. Esse foi o primeiro simpósio, de 1963. Eu não consegui achar, tipo assim, ele bonitinho, assim, discriminado que nem o de Atlanta. Aí depois desse em Marselhas, teve um outro em 1983, mais ou menos, em que ele coloca de Marselhas, Roma. Aí depois ele coloca em 92 o de Atlanta. E em 2012 teve a revisão dos critérios classificatórios de Atlanta. Bom, aí eu vou falar mais desse aqui de 2012, que é importante como é que a gente está classificando a pancreatite hoje em dia. É importante principalmente mais para prognóstico, para a gente saber também como é que o doente pode complicar, assim, essas coisas. Bom, ele divide principalmente a pancreatite em edematosa e necrotizante. A edematosa é caracterizado pelo edema focal ou difuso do pâncreas, pode ter um fluido peripancreático e os sintomas eles vão se resolver em mais ou menos uma semana. A necrotizante vai acometer 5 a 10% dos pacientes, pode acometer tanto o tecido pancreático como o peripancreático, e o padrão inicial é um tecido heterogêneo que ele vai ficando mais demarcado ao longo do tempo. E tem a necrotizante infectada, né, que você vai suspeitar quando tiver gás na tomografia. Quer dizer, você suspeita quando, na verdade, o paciente tiver uma piora clínica. Aí você vai atrás. O que fala muito a favor é gás na TC. E também você pode fazer uma aspiração percutânea. Aí se vier fungo ou bactéria no GRAM, é bem sugestivo. Aqui umas imagens que eu vou mostrar para vocês. Esse aqui, porque assim, a gente pega a tomografia, né, assim, antes mesmo de saber o laudo, a gente tem que, às vezes, saber identificar. Essa aqui é uma pancreatite edematosa, tem só um pouco de edema, um fluido peripancreático, mas realmente não é muito. Essa aqui já tem um pouco mais de fluido peripancreático, e isso aqui é uma semana depois. Ver como é que resolve rápido, nesses casos mais leves. Agora eu vou mostrar a necrotizante. A gente vê realmente que é um padrão assim, mais feio mesmo, é mais heterogêneo. E a gente tem tanto as estrelinhas aqui, elas demarcam o acometimento do pâncreas, e as setinhas mais um acometimento peripancreático. Aqui também a mesma coisa, é um padrão tanto pancreático, peripancreático. Aqui a mesma coisa, maior ainda. E aqui também uma necrose, mas no caso é só uma necrose pancreática, não tem peripancreática. E aqui é uma necrose infectada.
A gente vê realmente tem gás, realmente uma imagem bem, tem nível hidroaéreo, imagem feia, assim, a gente vê que é bem diferente das outras. Bom, a gente perguntando assim, que já que eu estou falando de classificação e critérios prognósticos, a gente vê muitos critérios de Hanson. Que assim, a gente não usa para muita coisa hoje em dia, mas eu acho importante falar pela história mesmo da pancreatite, pela revisão. O primeiro artigo que eu vi disso, assim, de onde eles vieram, foi esse artigo aqui, de sinais prognósticos em pacientes com pancreatite que fizeram uma lavagem peritoneal. Eles faziam isso antigamente, de 1976. Eu achei mais o resumo dele, ele não descreve tão bem assim, de onde veio, assim, como achou, não consegui, assim, como ele validou isso, assim, não achei muito bem descrito. Mas eu vi que realmente 200 casos de pancreatite eles foram revisados, foi retrospectivo, e eles eram tratados com volume, sonda nasogástrica aberta e ampicilina intravenosa, só em termos de curiosidade mesmo, para saber como tratava antigamente. E 11 achados foram correlacionados com doença severa ou morte, que foram os critérios de Hanson que a gente usa até hoje. Essa tabelinha aqui achei de outro artigo dele. Que é idade maior que 55 anos, um leuco maior que 16 mil, uma glicose maior que 200, DHL maior que 350, um TJ maior que 250. Aí depois, nas 48 horas, uma queda maior que 10 no hematócrito, uma ureia alta, um cálcio mais baixo, uma PO2 baixa, e o déficit de bases e o sequestro de fluido também. Bom, o Hanson, ele juntou com o Baltazar, aí eles viram, assim, os sinais clínicos de pancreatite que estão relacionados com prognóstico. Mas e os sinais tomográficos? Aí esse estudo, ele avaliou, foi o primeiro do Baltazar, que avaliou pancreatite, avaliou o valor prognóstico na tomo na pancreatite, foram 83 pacientes, 152 tomografias avaliadas, que geralmente eram repetidas em 2 semanas. E ele usou a classificação de Baltazar que ele criou nesse estudo, que A, um pâncreas normal, B, um aumento focal e difuso do pâncreas, C, alterações pancreáticas associadas à inflamação peripancreática, D, uma coleção líquida, e E, 2 ou mais coleções, e ou presença de gás, assim, necrose infectada, né, basicamente. A gente vê que realmente, eu vou mostrar os gráficos, mas a mortalidade desse grupo aqui vai ser maior. Bom, aqui ele usa de novo os critérios de Hanson, ele cita bastante no trabalho dele, e os critérios dele, né, os sinais tomográficos e, os sinais prognósticos clínicos e o desfecho, né, que ele colocou como abscesso e morte. A gente vê que quanto maior os sinais clínicos, pior o desfecho do paciente. Teve mais abscesso e morreu mais. Quem tinha mais sinal prognóstico clínico. E da tomografia, ele divide, né, em ABCDE. Esses aqui são os mais graves. Ele também coloca que realmente tem mais abscesso e tem mais morte. E ele correlaciona os dois. Correlaciona o clínico com o tomográfico. E ele vê que as pessoas, assim, quanto mais para cá, né, o D e o E, eles vão ter o maior número de sinais prognósticos. Aí ele coloca aqui quantos sinais clínicos, mais ou menos, cada um desses pacientes tinha. Aí a gente vê que o E tinha bastante. E o D. É basicamente isso, né, que ele viu nesse trabalho. Quanto maior o score da ATC, maior o número de mortes e complicações, abscessos. Quanto maior o score, mais critérios prognósticos ele possui. E interessante já que nesse trabalho, ele viu que o diagnóstico de abscesso, assim, pra gente hoje em dia é uma coisa óbvia. Mas ele já, em 1985, esse trabalho, já viu que o diagnóstico, que assim, tinha alguma relação de você ver gás na tomografia com a retroperitoneal com abscesso, assim, com infecção. Acho que a partir daí eles começaram a se tocar mais. O que isso significava. Tem outro trabalho também, do Hanson. Esse, na verdade, é importante, que ele definiu melhor a necrose. O que seria uma necrose pancreática e se ela também está relacionada com o prognóstico dos pacientes. Basicamente, o objetivo do estudo é avaliar de novo o valor prognóstico na tomo na pancreatite aguda. Foram 88 pacientes e 255 tomografias. Ele observou o grau de pancreatite e o grau de realce do pâncreas. Normal, alteração de realce em 1/3, ou metade ou mais da metade.
Essa alteração de realce basicamente é a necrose, sim. Enfim, essas variáveis foram correlacionadas com os critérios de Hanson de novo, tempo de estadia no hospital, morbidade e mortalidade. A gente vê de novo que os grupos D e E, né, eles têm mais complicações, mais abscessos, ele colocou também pseudocisto, fica mais tempo no hospital, tem mais morte. E com relação ao grau de necrose, ele vê que os pacientes D e E, eles têm um grau maior de necrose também. Seja um terço, seja metade, seja mais da metade. Esse gráfico mostra que os pacientes, assim, esse aqui é o pessoal que não tem necrose e esse aqui é o que tem necrose. Aí o pretinho aqui é quem morreu, então quem não tinha necrose não morreu, mas teve algumas comorbidades, que é esse cinza, e quem teve necrose morreu mais, 23%, e teve 82% de complicações, considerando abscesso e pseudocisto. Achei bastante coisa. Isso aqui, na verdade, ele usou só para validar um score dele. Ele mostrou que realmente... Ele mostrou que quem tinha um score mais alto, que são os critérios de Baltazar, que aí esses critérios de Baltazar, como a gente conhece hoje em dia, veio desse trabalho. Quem usa isso é mais a cirurgia, acredito eu. Que basicamente ele coloca, divide os pacientes naquele grupo ABCDE, que eu mostrei de tomografia, e coloca com relação ao grau de necrose, né? Quem tem, por exemplo, não tem necrose, ganha 0 pontos. Quem tem necrose em um terço do pâncreas, 2 pontos. Quem tem necrose em metade, 4 pontos. E assim, ele viu que dessa pontuação, quanto maior a pontuação, mais morre e mais tem morbidade. Mas aí nesse trabalho, a gente viu que tem diferença entre esses pacientes com e sem necrose, com relação ao número de critérios de Hanson, dias de hospitalização, morbidade e mortalidade. Não teve diferença estatística entre os subgrupos de porcentagem de necrose, e a partir desse estudo surgiram os critérios tomográficos de Baltazar, como a gente conhece hoje em dia. Que a gente não usa muito, mas assim, eu estou mostrando só para a gente ver mais ou menos a história da pancreatite. Mas bom, e aí, quando a necrose infecta? Realmente, a gente sabe que é pior, mas vamos provar isso. Esse trabalho foi um artigo de revisão que viu basicamente, ou foi uma meta-análise, desculpa, que viu que a infecção mostrou assim, uma coisa que a gente já esperava, que a infecção realmente aumenta a mortalidade. Foi um estudo que viu estudos até agosto de 2015, foram 71 estudos no total, 2.800 pacientes com necrose infectada e o resto com necrose estéril. Bom, essa tabelinha aqui eu só coloquei para a gente ver o tanto de estudo que ele colocou, né? Não está muito legal de ver. Vou mudar então. Basicamente, a gente viu mortalidade, assim, que é mortalidade, né? Assim, quem tem infecção. Então, por esse gráfico, a gente vê que quem tem mais infecção morre mais, né? Comparação, assim, quem tem uma necrose infectada morre mais do que quem tem uma necrose estéril. Esse outro aqui é quando a gente não trata, né? A gente vê que aqui ele ainda vai mais para a direita, que assim, quando você não tem a intervenção, você morre ainda mais do que você tem na intervenção. Deixa eu ver pela faixa aqui, né? Média de 2,5 e um risco de 3,3. Bom, voltando ao critério de Atlanta, outras classificações que a gente usa, na verdade, a gente não usa muito nem hoje em dia, nem o Baltazar, nem o Hanson. A gente usa essa aqui, que são pacientes com pancreatite leve, moderada e severa. A tradução literal seria moderada, moderadamente severa e severa, né? Mas eu acho mais fácil falar leve, moderada e severa. A gente vê que a leve ela é caracterizada, o paciente não tem complicação, não tem falência orgânica também. A moderada, ele tem uma falência orgânica transitória, que vai resolver em até 48 horas, ou pode ter também uma complicação local sistêmica. E realmente a grave ela vai ser caracterizada por uma disfunção orgânica maior que 48 horas. Mas tá, de onde é que veio isso, assim? De onde é que ele tirou, né? Bom, começar que esse termo, né, de falência orgânica, ele tirou desse estudo, que basicamente foi um estudo que teve essa pergunta se pacientes com disfunção orgânica transitória ou persistente tinham mais chance de desenvolver complicações locais. Foi um trabalho que consistiu na revisão de banco de dados de 290 pacientes com mais de 18 anos, com score Apache MELC 6, assim, um paciente já um pouco mais grave, e a falência orgânica foi definida com base nos critérios de Marshall.
e foi definida como transitória se durasse menos que 48 horas ou persistente se durasse mais que 48 horas. O score de 2 ou mais era consistente com a falência orgânica. Só para mostrar, esse aqui é o score de Marshall, que vê principalmente função respiratória, renal ou hemodinâmica. Nesse estudo, a gente vê, né, que os pacientes vê os critérios de aparte dos pacientes, quem tinha um score maior que 8, morria mais, no caso, 18%, comparando com 7 a 8 e 4 a 6. Bom, com relação à falência orgânica, ele mostra que quem não teve falência orgânica, assim, morreu 3, não morreu tanto. Agora, quem na entrada tinha uma falência orgânica transitória, aqui 1 morreu, e aqui se fosse persistente, 32 morreram. Se fosse nova também, se fosse persistente, morria mais. Isso aqui teve uma diferença estatística. Então, quem tinha uma falência orgânica, e se fosse uma falência orgânica persistente, morria mais. Aqui ele coloca relacionando falência orgânica com complicações. Aqui é quando você não tinha uma falência orgânica, você não tinha tantas complicações locais. A gente vê que muda, né? Se fosse transitória, você já tinha um pouco mais, e se fosse persistente, você ainda tinha mais. Essa associação também foi significativa. Em conclusão, né? A evolução desse quadro durante a primeira semana é importante para o prognóstico. Pacientes com disfunção que se resolvem em menos de 48 horas têm o melhor prognóstico, tanto com relação às complicações quanto à mortalidade. E se você tiver mais que uma disfunção que persiste por 48 horas, você morre mais e tem mais complicações. Bom, voltando aqui à definição, ele coloca os critérios de Marshall, né, hoje em dia, para definir a falência orgânica. Mas percebam que antigamente a gente usava outra coisa para definir falência orgânica nos critérios de 1992, que era sangramento do trato gastrointestinal, choque, uma PA2 menor que 60, uma creatina maior que 2. Eu não sei se já leram em algum livro, ele meio que mistura, ele joga como falência orgânica isso aqui, em vez dos critérios de Marshall. Mas por quê? Lembrando dos critérios de Marshall que são esses, né? Bom, os guidelines do Colégio Americano de Gastroenterologia, eles colocam que o score de Marshall é meio complexo para calcular, assim, para o clínico ocupado, e talvez você considerar como falência orgânica essas definições antigas seja melhor. Então vocês vão ver em alguns livros, assim, que alguns trabalhos, ele, assim, não, nos artigos eu vi mais ele usando os critérios de Marshall, mas em alguns livros mesmo eles misturam. Eles colocam como falência orgânica, para definir falência orgânica, isso aqui. Bom, e agora, de tratamento? Primeiro, assim, um dos pilares do tratamento de pancreatite é volume. Mas, bom, quanto é que a gente dá de volume? Eu vi esse artigo aqui, que, na verdade, é um estudo retrospectivo, publicado em 2005, foi feito na Suécia. E, basicamente, o objetivo é para avaliar quanto é que a gente dá de volume inicialmente para os pacientes. E como é que vai ser o desfecho deles. Ele divide assim, em ressuscitação agressiva e não agressiva, aí ele coloca agressiva como administração de 4 ou mais litros em 24 horas. Foram pacientes admitidos em 1994 a 2003, nesse hospital na Suécia. Como critérios de inclusão, ele colocou falência orgânica e complicações locais, mas assim, foi de acordo com os critérios de Atlanta de 1992. Foram 99 pacientes. Bom, aqui mais as características dos pacientes, né? A gente vê que são mais homens, um pouco mais velhos, e que a etiologia principal é a biliar mesmo. Aqui empata, né? Quase biliar alcoólica, e as outras até tem mais um pouco. E de complicações, a gente vê que realmente os pacientes, assim, de 99 a 84 complicaram, e assim, 43 tiveram alguma falência orgânica, foi bastante. Com mortalidade de 17%. Bom, esse aqui é mais ou menos quanto de fluido cada paciente usou. A gente vê que, enfim. E aqui ele não coloca bem uma tabela sobre os resultados, mas ele descreve. Ele coloca que pacientes que receberam 4 ou mais litros nas primeiras 24 horas, que foram 32, tiveram mais complicações respiratórias, 66%, quanto 53%, comparados com quem recebeu menos que 4 litros.
E esses pacientes também tiveram admissão maior em UTI em 24 horas. Mas, bom, isso aqui é só um trabalho, né? Será que tem outro? Aí ele coloca aqui que a conclusão do trabalho é não expandir de forma generalizada mais do que 4 litros nas primeiras 24 horas em pacientes com pancreatite. Tem essa meta-análise aqui mais recente, de 2020, que eu achei, que também vê isso. A pergunta do estudo foi se uma terapia de reposição volêmica agressiva é benéfica para pacientes com pancreatite aguda grave. Foram estudos de corte, ensaios clínicos que ele colocou, estudos até 25 até 2018. A terapia de volume agressiva, ela variou de 3 a 5 litros em 24 horas. Aí, só para a gente ter uma noção, para um paciente de 70 quilos, por exemplo, uma terapia não agressiva seria uns 3.300 ml, mais ou menos, com 2 ml quilo dia. Já uma terapia agressiva, que seria a partir de 3 ml quilo dia, seria de 5 litros. Então, assim, bastante, né? De 3 para 5 litros, 2 litros acho que é razoável. E eram só estudos os critérios de inclusão, né? Eram só estudos de corte ou ensaio clínico randomizados e tinha que definir claramente a taxa de infusão de volume. Foram incluídos 11 estudos, correspondendo a 2.686 pacientes, 1.256 no grupo de ressuscitação agressiva e 4.400 no grupo de ressuscitação não agressiva. O desfecho primário foi mortalidade interhospitalar. Os secundários foram CIRS, necrose pancreática, falência orgânica persistente, lesão renal aguda e necessidade de ventilação mecânica. Bom, aqui ele viu que para mortalidade não teve um desfecho significativo, assim, nesse caso. Mas para lesão renal aguda teve. Aqui é o grupo ressuscitação não agressiva, então favorece. Para ventilação mecânica, também teve um desfecho positivo, assim, quem recebe menos volume tem menos. Foi isso, basicamente. Ele coloca que não teve relevância estatística no desfecho primário de mortalidade e não teve relevância no desfecho CIS, necrose pancreática e falência orgânica persistente. E o grupo da terapia agressiva teve piores desfechos em termos de lesão renal aguda e necessidade de ventilação mecânica. Mas tá, a gente viu então que assim, a gente usa volume para pancreatite, mas assim, talvez não seja tanto volume assim, que né, a gente via assim, eu já vi tipo 6, 10 litros assim, e talvez seja mais os estudos, eles vêm mais nas primeiras 24 horas. Mas qual solução que a gente usa? Ringer ou uma salina? Eu achei uma revisão sistemática de 2018, essa, que a pergunta é se a escolha de fluidos tem associação com mortalidade, CIS e necrose pancreática. Avaliou estudos randomizados de corte de 2000 a 2017, comparando Ringer com solução salina. Chegaram em 5 estudos. Foram 428 pacientes, sendo 259 no grupo solução salina e 169 no grupo Ringer lactato. Bom, aqui ele viu que esse gráfico aqui é para mortalidade, ele viu que não teve diferença estatística, novamente. Ele viu que aqui já para CIRS favorece o Ringer lactato. Bom, basicamente foi isso do estudo. Então ele coloca assim, que no caso o Ringer é a conclusão, né? Esse eu não coloquei. Mas o Ringer, assim, não tem mudança na mortalidade, mas talvez diminua um pouco a síndrome de resposta inflamatória sistêmica. Bom, e a dieta? Bom, aqui eu coloquei, na verdade, tem esse trabalho que foi em pacientes, foi para começar a dieta oral imediata em pacientes com a pancreatite leve, se isso é bom. A pergunta do estudo foi essa aqui, qual a viabilidade de iniciar a dieta oral imediata em comparação com o jejum tradicional para pacientes com pancreatite aguda, mas pacientes com pancreatite leve. Aí o pico do estudo, né, pancreatite leve, uma alimentação oral imediata, o jejum, aí comparou com o grupo controle, foi um jejum tradicional, e o desfecho foi dias de internação hospitalar, o desfecho primário. O secundário foram sintomas e complicações. Os critérios de inclusão, assim, a gente vê que eram pacientes não tão graves. Critérios de exclusão, pacientes que eram pancreatite por cirurgia, trauma, câncer, que tinham doença inflamatória intestinal, estômago, intestino curto, né?
que talvez mude um pouco nessa questão de você iniciar a dieta oral imediata, você pensa um pouco melhor. Foram 60 pacientes incluídos, mas um desenvolveu falência orgânica de forma rápida e foi excluído do estudo. Aqui a gente vê só mais ou menos as características dos pacientes, não muda muito. Tinha uma parte 2 um pouco mais baixo. De sintomas, a gente vê já que com relação ao jejum tradicional e alimentação oral imediata, nesses pacientes com pancreatite leve não teve diferença estatística em termos de sintomas. E a estadia no hospital foi menor nos pacientes que começaram a dieta imediatamente do que nos que tiveram jejum. Mas assim, lembrando, isso para pacientes com pancreatite leve. E isso foi significativo. Que é uma média de 4 dias, né, contra uma média de 6 dias de internação. Bom, isso aqui, assim, quem teve dieta oral, né, recebeu menos fluido, ficou menos em jejum e também recebeu comida sólida mais rápido. E em termos de complicações, também não teve nenhuma significância estatística com relação aos dois grupos. Conclusão, a dieta oral imediata em pacientes com pancreatite moderada parece ser seguro e ainda reduz o tempo de internação. Mas e para pacientes com pancreatite grave, né, que são aqueles que têm uma falência orgânica, seja transitória ou persistente? Bom, eu achei aqui essa meta-análise, que basicamente ele queria saber a eficácia de iniciar a dieta nesses pacientes mais graves em até 48 horas. Foram estudos até de 2017, critérios de inclusão: pancreatite aguda grave, ensaios clínicos randomizados, cujo grupo de intervenção foi uma dieta iniciada em até 48 horas da admissão. De desfechos tem todos esses aqui, eu vou mostrar. Foram incluídos 10 ensaios clínicos randomizados no final. Bom, dos resultados, esse primeiro aqui é para mortalidade. Esse grupo aqui é o grupo experimento, né? O grupo que iniciou a... Aqui. O grupo que iniciou logo a dieta. A gente vê que aqui favorece Aqui favorece quem iniciou a dieta em até 48 horas, parece que morreu menos. Aqui para falência de múltiplos órgãos, aqui também favoreceu o grupo da dieta em até 48 horas, o grupo intervenção. Intervenções operatórias, parece que esses pacientes também tiveram menos intervenções operatórias. De CIRS também, esses pacientes tiveram menos CIRS. De complicações também locais sépticas, eles tiveram menos. De sintomas gastrointestinais também eles tiveram menos. Eu estou aqui colocando só os desfechos que favoreceram o grupo experimental, porque sim, foram vários, né? Então, estou resumindo. E a conclusão do trabalho, que é uma dieta iniciada em até 48 horas da admissão, mostrou redução de mortalidade, disfunção múltipla de órgãos, intervenção cirúrgica, infecção sistêmica, complicações infecciosas locais e sintomas gastrointestinais. Então, assim, parece algo bom você iniciar a dieta nasointeral em até 48 horas para esses pacientes. Bom, e a antibiótico profilaxia? Que é uma coisa já bem discutida. Tem esse estudo aqui, que é um pouco mais antigo, de 2012, que foi uma meta-análise, que ele quis avaliar a eficácia dos antibióticos na redução de mortalidade na pancreatite aguda grave. Foram estudos até 2009. Foram 11 ensaios clínicos randomizados no final. O critério de inclusão era ter um grupo de intervenção com antibiótico e um grupo de controle sem antibiótico. E pancreatite com pancreatite aguda mais grave e severa. Bom, a gente já vê aqui por esse gráfico que não tem diferença estatística, que não favorece nenhum nem outro. Isso aqui é um funnel plot, depois se o professor quiser explicar melhor, mas ele coloca aqui assim. Deixa eu só voltar aqui de novo, esqueci de mostrar uma coisa. Esses estudos aqui são antes de 2000, e esses estudos aqui são depois de 2000. Os estudos antes de 2000, eles favorecem o uso de antibióticos nesses pacientes. E os estudos depois de 2000 não favorecem. Mas ele coloca que os estudos antes de 2000, eles tinham os grupos, assim, eram bem assimétricos. E é isso que ele... Era uma distribuição assimétrica, desculpa. E é isso que ele mostra mais ou menos nesse gráfico aqui. Se o professor quiser explicar de novo, porque realmente, assim, eu consegui entender, mas, assim, com não tanta clareza. Aí depois a gente volta aqui. E essa aqui é uma correlação linear dos...
complicação. É uma razão, na verdade, do seu resultado sobre a variância do resultado propriamente dito. Mas o importante a gente ver aqui é que, assim, desde a época do Pedersoli, que foi o primeiro publicado, o que ele foi procurar foi complicação séptica, não mortalidade. Então, assim, as perguntas eram totalmente diferentes, né? E com a evolução do tempo, assim, as complicações sépticas desmoronaram mesmo. É só para te ter isso na cabeça. Não. Isso então. Certo. Algumas considerações. Os estudos randomizados, eles tinham todos uma amostra pequena. A validade dos estudos mais antigos pode ser comprometida por ausência de cegamento. Essas amostras antes de 2000 tinham distribuição mais assimétrica. A conclusão que a antibiótico terapia na pancreatite aguda não está indicada. Mas assim, será que a gente não tem algo mais novo, talvez mostrando? Eu peguei esse ensaio clínico randomizado de 2019, que ele quer ver a eficácia do imipenem em prevenir complicações causadas pela pancreatite aguda grave. Estudo randomizado, duplo cego, unicêntrico, foi feito na Croácia de 2014 a 2016. De critérios de inclusão, foram pacientes maior que 18 anos, a parte maior que 8, assim, pacientes graves. E de exclusão, infecção ativa e documentada, agentes de terapia antimicrobiana, pancreatite durante cirurgia, todos esses aqui. De intervenção foi o imipenem, 500 mg 3 vezes ao dia, e de controle placebo 3 vezes ao dia. Se qualquer infecção fosse documentada por critério microbiológico ou de imagem, o cegamento era continuado, mas um agente apropriado era administrado. O desfecho primário foi qualquer tipo de infecção, seja necrose pancreática infectada, pneumonia, sepse, bacteremia e ITU. Foram 49 pacientes em cada grupo. Bom, aqui é só o basal dos pacientes, né? A maioria dos pacientes também com pancreatite de etiologia biliar, com a parte 2 de A mais alto. Bom, dos resultados. Do grupo imipenem e o grupo placebo. Não teve diferença estatística em nenhuma das infecções, e com relação também à falência orgânica, não teve nenhuma diferença estatística. E ainda foi visto um número maior de infecções por bactérias multidroga resistentes no grupo recebendo imipenem em comparação com os pacientes recebendo placebo. A conclusão desses estudos é que você não tem evidência para o uso de antibiótico profilático. Aqui. Não sei quem já viu esse filme, assim, ele é um clássico. Quem não viu, tipo, eu sugiro. Eu não sei o que você está fazendo da sua vida, porque ele é ótimo. Mas, assim, pare de dar antibióticos profiláticos para pancreatite, isso não vai acontecer. Bom, e o que a gente faz na necrose infectada? Quando infecta? Eu vi esse ensaio clínico, ele basicamente foi... ele queria comparar o tratamento usual da pancreatite, que na época era a necrosectomia aberta, com o tratamento step-up. Que eu vou explicar o que seria esse tratamento step-up. O tratamento inicial da necrose infectada é a necrosectomia aberta, que associa-se a altas taxas de mortalidade. Varia um pouco, né? De 11% a 39% e uma morbidade alta também. Outras técnicas foram criadas como alternativa, como a drenagem percutânea transgástrica e a necrosectomia retroperitoneal minimamente invasiva, que você faz por vídeo, inclusive. Aí ele queria saber se as complicações e mortes da necrose pancreática infectada, se elas podem ser minimizadas com o uso da estratégia step-up. Que basicamente é você ir dessas abordagens menos invasivas até essa aqui mais invasiva. Aí foi um ensaio clínico randomizado, né? Que eram pacientes com necrose infectada. A intervenção era abordagem step-up, o controle era abordagem tradicional, que é a necrosectomia aberta. E o desfecho era morte e complicações, que todas essas aqui. A abordagem step-up consistia em, primeiramente, você fazer uma drenagem percutânea. Se não houvesse melhora, o próximo passo seria uma necrosectomia retroperitoneal minimamente invasiva. Se não houvesse melhora, você podia fazer a aberta. Foram 45 pacientes no grupo controle e 43 no grupo intervenção. Só, novamente, aqui a característica dos pacientes. A maioria teve uma causa biliar, né, de pancreatite.
Idade também eram pacientes um pouco mais velhos, a maioria homens. Aqui a média, né? Ele coloca aqui até relembrando, né, o score de Baltazar, ele coloca a extensão da necrose pancreática. Enfim, se tinha ou não disfunção de múltiplos órgãos, assim, a gente vê que pelo menos, assim, 49% tinham uma disfunção de pelo menos um, é bastante coisa. Outras características também, o score Apache, pacientes graves, o score SOFA também. E de resultados. Bom, em termos de... O desfecho foi um desfecho composto, né? O desfecho composto foi morte e complicações. De desfecho composto favorece a intervenção, a abordagem step-up, a gente vê aqui, mas de morte não favorece, parece que não tem diferença estatística. Mas em todas as assim, nas complicações, por exemplo, de falência de múltiplos órgãos ou complicações sistêmicas, você também tem uma diferença estatística. E você tem, na verdade, principalmente nas outras complicações, como diabetes, uso de enzimas pancreáticas também, hérnia incisional. De dias de UTI também, esses pacientes ficam menos na UTI. E, bom, é isso. Agora, esse estudo, ele teve uma coisa muito interessante, que foi a análise de custo. Ele viu que os custos médicos diretos e indiretos de cada paciente na admissão e 6 meses depois foram de $116 mil no grupo Step Up e $132 mil no grupo necrosectomia aberta. Dessa forma, a abordagem Step Up reduziu os custos em 12%. Aproximadamente 230 mil pacientes são admitidos nos Estados Unidos com pancreatite, assim, nessa época, né? E 5% desses desenvolvem necrose infectada. Aí, com base nesses números, a abordagem Step Up ela reduz os custos em até 185 milhões. Assim, bastante coisa, assim. Bom, aí ele coloca aqui, a estratégia Step Up pode reduzir custos e complicações. Mas esse artigo foi de 2010, aí eu queria ver se assim, tem alguma revisão, alguma coisa mais nova sobre essas abordagens. Aí eu vi esse estudo aqui, foi um estudo de 2017. Ele queria saber se intervenções minimamente invasivas reduzem o risco de óbito na pancreatite aguda infectada. Combinou 15 estudos de corte prévios, comparando a necrosectomia aberta com a minimamente invasiva. Aí foram 1.980 pacientes, assim, foi bem mais do que naquele estudo anterior, sendo que 1.160 por necrosectomia aberta, 467 por necrosectomia cirúrgica minimamente invasiva, 340 por endoscópica. Ele dividiu também nesse trabalho em alguns subgrupos, conforme o risco de morte, né? Em falência orgânica, assim, eles outros critérios prognósticos para dividir isso aqui em low, intermediate, high e very high. Aqui nesse gráfico ele mostra que, no geral, assim, principalmente os pacientes que têm um risco maior de morte, eles se beneficiam de uma abordagem minimamente invasiva, nesse caso aqui a cirúrgica, né, por videolaparoscopia seria. E aqui também favorece o grupo de drenagem endoscópica, principalmente quem é mais grave. A conclusão, basicamente, é que procedimentos minimamente invasivos são melhores do que a necrosectomia aberta, assim. Na maioria dos casos, pelo menos. Claro que a gente sempre tem que individualizar. Pronto, gente, acabou. Foi isso. Foi muita coisa. Aquele artigo que você mostrou, aquele primeiro do New England, de comparar Step Up com necrosectomia aberta, esse daí. Você sabe o que ele considerou necrose infectada? Assim? Qual que foi a definição? Sei. Ele coloca quando você vê gás na tomografia ou pela drenagem percutânea. Esse, geralmente nesses trabalhos, o padrão é esse, de você considerar necrose infectada. É você ver gás na TC e você ver... Isso, e achar o bicho. Assim, eu vou falar outras coisas que talvez seja que eu estava lendo, eu não coloquei porque senão a aula ia ficar muito, muito, muito grande. Mas termos de sonda, onde você posiciona se é nasogástrica ou se é nasojejunal. Sim, resumindo, dos trabalhos, ele não viu diferença estatística em você ter que posicionar nasojejunal.
não tem um desfecho pior, assim, em termos de mortalidade e complicações. Outra coisa também que eu vi é a dieta, que alguns colocam assim, uma dieta imunobiológica, uma dieta, sei lá, minimamente com poucos resíduos, enfim. Ele coloca que também não tem diferença, que você pode usar a mesma dieta que a gente usa, que é essa polimérica. Outra coisa interessante também que eu vi, deixa eu lembrar, que eu estava estudando, quando você colocou sonda no paciente com pancreatite aguda grave, em até 48 horas, beleza. Mas quando é que será que você pode retirar essa sonda e alimentar ele via oral? Tem um estudo que tenta ver isso em 72 horas. Ele vê que realmente no estudo, até 1/3 dos pacientes que você tentou, assim, com pancreatite aguda grave, que você tentou administrar dieta via oral para eles não toleraram. 1/3 não tolerou. Mas assim, 60% tolera. E não aumenta o risco, assim, não teve mais complicação, não teve um desfecho pior. Então, assim, talvez seja um pouco cedo para você tentar alimentar o paciente com pancreatite aguda grave via oral em 72 horas. Mas você pode tentar, se você achar que ele está evoluindo bem e tal. Mas não vai piorar o desfecho dele. Parabéns. Eles falam alguma coisa assim, tudo bem, quando está infectado, provavelmente a abordagem é logo quando tem o diagnóstico, o paciente está piorando e aborda. E aí 2 perguntas em uma. Se eles falam do tipo assim, o tempo de antibiótico, terapia que eles usam depois que foi abordado, se tinha alguma coisa específica com relação a isso. E quando é necrose estéreo, se tinha alguma coisa de abordagem depois e tudo. Normalmente eu não sei, mas eu lembro de alguma coisa que o pessoal fala para esperar, né, coletar. Não sei se eu perdi o começo da aula. Tem até umas outras classificações que ajudam isso, principalmente no consenso de Atlanta. Que é quando a necrose ela realmente fica mais, não fica tão heterogênea, ela fica mais delimitada. Que é uma classificação até Wallet of Necrosis, um negócio assim. Eu não coloquei porque senão realmente era muita classificação. Eu vi que você considera a abordagem, porque depois pode, assim, até de outras complicações, assim, pseudocisto, outras complicações, você considera mais ou menos com 3 a 4 semanas essa abordagem, na necrose estéreo. Na infectada, realmente é imediatamente. Tem alguns artigos que eu li, na verdade, esse era mais, eu não vi isso no artigo bonitinho. Isso é mais relato de caso, não é tão bom, mas eu vi assim, que eles faziam a drenagem nesses pacientes, assim, com necrose infectada, né? Eram pacientes que tinham a necrose infectada, mas do ponto de vista da gravidade, eles estavam tranquilos, assim, tinha febre, dor e mais nada. E nos exames nem tinha disfunção orgânica. Mas aí eles faziam a drenagem percutânea, eu vi que deixava antibiótico, isso era meio assim, tinha gente que deixava antibiótico, tipo, em torno de 2 semanas, tinha gente que deixava 4 semanas, eu não achei algo meio, sabe, assim, certinho não. Ainda mais assim, quando você drena, acredito assim, que eles talvez achem, não tirei 100%. Aí talvez, acredito seja mais ou menos a mesma conduta para abscesso hepático, às vezes, outros abscessos que a gente vê. Que eu vejo que usa mais ou menos 4 semanas. Mas isso também é bem polêmico, esse tempo de tratamento. Acho que o pessoal deve saber mais que eu. Eu vi isso, assim, 2, 4 semanas, é variável. Tinha gente que foi com antibiótico para casa, de eterno, enfim. E assim, qual antibiótico você usa? Eu vejo muito, o pessoal usa imipenem, mas vi gente também usando... Eu vi mais imipenem. Eu vi gente usando também levofloxacino com metronidazol e tal, mas eu fico meio assim. Eu pensaria mais num de amplo espectro mesmo. A pergunta do Fred é se o uso dos carbapenêmicos é por causa da penetração. Olha, acho que a primeira coisa que você precisa ter na cabeça é quando você fala de necrose, que antibiótico penetra a necrose? Nenhum, né? O que importa para a gente considerar um antibiótico no dente que tem uma coleção fechada, é a gente evitar a propagação, comprometimento na borda e os efeitos sistêmicos. Por aí, qualquer antimicrobiano vai funcionar. Certo? Assim, o que a gente já tem na literatura testada? Ampicilina, ciprofloxacina com metronidazol, tem a cefuroxima,
E o que eu me recordo são esses. Aí tem uma outra quinolan que eu esqueci o nome. Bom, mas enfim. E aí vem os carbapenêmicos, como todos. Né? Mas eu acho que a principal coisa que você tem na cabeça é isso, né? Não há antibiótico que entra na necrose. Qualquer antibiótico que a gente está dando é para realmente, vamos dizer assim, compartimentalizar o processo. Qual vídeo? Que perguntas mais comuns? E aí? Uhum. O quê? Aí depende do ambiente. No ambiente de clima, vamos pensar que ela gasta atualmente.
São Paulo. E tem São Paulo. Até muito tempo atrás, ele classificava pela faixa. Faixa eles são da faixa, que chama faixa 11. Para cada os quebrados são mais um pouco. Então, era considerado um proteína. Nada disso pode. E isso pode. Depois a gente vê que está estudado. Quando vocês vão passar lá Tem fome. Quando ele tem fome, perfeito. Quando ele está com fome, não está brincando. Dá para lá que ele está encolado. E assim, não precisa se estudar assim, eu não. Tá? São das maiores consultórias, literatura de base, e naquele que fez um alto débito do ponto na África, lá, depois 2.000 dias, para conseguir alimentar sem nunca parar de testar. Aí tá perguntando, dá para fazer aquele negócio de treinar e passar a outra, alimentar depois? são das coisas. Talvez. Se ele persistir, tem algumas outras coisas que em geral dá para melhorar. Então, vamos dar comida mais cedo possível. Se eu pego uma comida especial, não precisa ser argumento. O Gabriel deixa bem claro. Tem. Bom, se nós somos até consultórios, oportunidade, cada vez eu falo lembrar que assim, tudo bem, não é dieta não que vai fazer tá bom, antibiótico precisamos de fato. É suspeito que o doente está infectado. Pese, não bactérias. Bom, não precisa ser bactéria. Se você pensar nessa informação com uma doença infectada, você vai dar uma certa está coberto. Se você quer agradar um cirurgião, está bom. Das outras pessoas. Separar entre as doses profiláticas e as doses totais. Só que isso não fez você estar com 10%. Bom, se não tiver mais de 100% de dose, já, então, 50% de dose tem que ser pior. Vamos aqui, todo mundo já sabe. Com contraste, a gente já está meio de 1, para 3. Deve saber se claro que pode dar para isso. Raio-X? A gente tem um PCR. PCR baixo, geral baixo de 6, um valor preditivo negativo. Abaixo de quanto? 106. 106? É, muitos estudos. Eles usam o resultado do artigo. Esse espanhol, das coisas que a fase mais legal dele foi o espanhol. Tá bom. Então,
O Stefan? Douglas tem uma dúvida para. Depois uma coisa. Desde que chega é um completamente. Se a gente pode fazer essa pergunta. Tem dois estudos analisados para quem pega positivo e negativo. Se for positivo, não tem resposta. Então, assim, se tem um momento vital, eles podem ser que façam diferença, quando você faz eliminar os problemas vitais, o seu tempo de faz o que faz assim. Se você puder talvez ao piorar e provocar piorar Eu vi pra quem tem, ele coloca muito assim, colangite associado assim, pra CPR. Ele coloca, eu acho. Você sabe o que eu Mão levantada. Douglas, se você quiser perguntar, eu acho que a gente consegue escutar aqui. Ah, tá. Vocês estão conseguindo me ouvir? Pode falar. Tá. É uma dúvida talvez de um pouco elementar, mas é porque eu realmente tenho zero experiência aí em manejo desses pacientes com pancreatite aguda. Em relação à ressuscitação desses pacientes, como que seguia essa quantidade de fluido que vai ser dada, se são os mesmos parâmetros que a gente avalia num paciente com sepsia, assim, sei lá, enchimento capilar, pressão, frequência cardíaca, porque às vezes que eu vi sendo conduzido foi um negócio muito empírico, assim, foi baseado em nada. Eu queria saber esses estudos aí de fluidos, enfim, quem tem experiência com isso, como que eles guiam a quantidade de fluido. Ótima pergunta. Eu só vou falar mais alto aqui para o pessoal que eles não escutaram, tá bom? Não, você responde. Não, sim. Essa pergunta do Douglas como reanimar o paciente, né? Não tem nenhuma ferramenta positiva. O que a gente pode fazer aqui para reanimar, fazer Quais são os parâmetros? Certo. Bom, o que eu vi de parâmetro, assim, que o doente está respondendo bem, que ele coloca,
Diurese, principalmente, então você quantificar a diurese, se ele estiver respondendo bem, se estiver aumentando a diurese, é um bom parâmetro. Ele coloca também como queda do hematócrito e queda da ureia. São esses alguns parâmetros que eu vi que seriam bons parâmetros. Bons assim, acho que o melhor seria a diurese mesmo. Queda de hematócrito e ureia é meio questionável. Eu perdi a pergunta. Como é que dá para ver aqui? Só tava falando do volume, que eu não consigo entender muito bem o porquê que a gente fica correndo tanto atrás de tentar entender, tipo, quanto de volume tem que fazer, enfim, por que isso é tão... Na pancreatite, que é uma doença que realmente tem uma resposta inflamatória muito grande, igual várias outras, igual a sepse, enfim. Tipo, se teoricamente o paciente não depletou o volume, né? Ele tem uma vasodilatação sistêmica, uma CIRS bizarra, mas por que é uma condição que talvez a gente tentou estudar tanto, assim, se a gente tem que dar mais volume do que, por exemplo, uma sepse, ou, por exemplo, eu entendo o caso do grande queimado, que aí sim, o cara realmente desidrata e tudo mais, mas na pancreatite em si, eu não consigo entender por que a gente teria que dar mais volume do que o normal, entendeu? Bom, o que eu vejo assim, que eu li, é um paciente que sente uma dor intensa e é um paciente que ele realmente já chega desidratado. Então, assim, é um cara que tá sem comer talvez alguns dias, sem beber água, é um cara que vomitou. Então, tem disso. Tem essa questão também da perda para o terceiro espaço, mas ele coloca assim, que eu vi, mas tá, tudo bem, tá perdendo para o terceiro espaço, então se você estiver dando mais volume, então ele vai continuar para o terceiro espaço. Talvez não, talvez nas primeiras 24 horas, assim, pela fisiopatologia, por essa questão de obstrução, de microobstrução de túbulos, assim, de circulação, não sei assim, se ele pensa que você dá volume e você tira essa obstrução. Aí você cortaria, ele coloca essa teoria em alguns artigos que eu vi, que você cortaria essa fase inflamatória precoce dando volume. Mas não é tanto volume assim, quanto eu pelo menos imaginava, e nas primeiras 24 horas. Não sei se respondeu bem sua pergunta. Posso falar? Antes de você responder a pergunta do Rodrigo, só opinião pessoal sobre reanimação, né? Assim, muito do que a gente fazia tempo atrás na pancreatite vem de modelo experimental. Modelo experimental, quanto menos volume você dá, assim, realmente o pâncreas destrói mais, provavelmente por redução de perfusão mesmo. Mas assim, qual é o impacto real clínico disso? E esse modelo experimental, o tempo é curto de evolução, né? Isso é bem questionável. Hoje a gente tem uma associação grande de dar muito volume e a gente piorar as disfunções orgânicas, né? Eu acho que o Gabriel está certo, assim, a avaliação clínica, quando a gente está desidratado, dá um pouco de volume para ele. Olha, bateu naqueles 2 litros, já começa a se preocupar se não está passando do que precisava dar para ele. E cuidado com a sobrecarga de sódio, sempre. Que é o Dante que fica pernatrêmico em pouquinho tempo. E falar mais uma coisa que eu esqueci. Bom, mas enfim, não é uma doença para a gente ficar dando muito volume, de jeito assim. Doenças que... Você falou do queimado, né? São as doenças que realmente, assim, o doente está mal distribuído. Em geral, os doentes estão muito bem distribuídos, né? Estão com aumento da pressão venosa e inchados, pronto, né? Doença que realmente causa má distribuição são pouquíssimas, né? Os queimados, acho que estão nesse grupo, né? Dengue é outra que está nesse grupo, e ponto. O resto não precisa pensar. Né? Todo mundo pode acontecer isso, mas não é o mais frequente, não. Bom, Rodrigo, tentar responder sua pergunta, de localização de sonda, os trabalhos, eles não tem aumento de desfecho, assim, de mortalidade, inflamação, você colocar tanto a nasogástria não, né, nasointeral,
pré-pilórica quanto pós-pilórica. Tanto faz. A gente não precisa colocar por endoscopia. Pode ser do jeito mesmo que a gente alimenta qualquer paciente por sonda. A gente pode alimentar o paciente com pancreatite. Em termos de localização, né? Trabalho de alimentação. O filme é Meninas Malvadas. É um filme de 2004, é ótimo. Assim, eu recomendo. Vai mudar a sua vida. Não, gente, passava na Globo direto, assim, na sessão da tarde. Mas eu recomendo a versão original, mesmo legendado. Dublado não é legal, não. Quer dizer, é bom também, mas não é tão bom. Tem uns que eles também estão planejando, que eles lançam um protocolo antes de lançar o estudo, tem uns trials que eles vão lançar. Olha, muito obrigado. Eu tava, era R2 que eu rodei. Obrigado. Da prefeitura, 6. Eu não lembro se a gente ficou dando antibiótico, eu acho que não, né? Você lembra? Ele a gente tirou. Tirou. Ele veio do MBO, alguma coisa assim, né? Douglas, eu vou desligar aqui, tá? Boa tarde. Tchau, tchau.